A paz do Senhor, meus irmãos, eu gostaria de deixar para a nossa meditação de hoje em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, um texto muito conhecido por nós, mas que o Senhor tem falado sempre conosco. E diz assim: Então, se o meu povo se humilhar e orar e me procurar e se arrepender e mudar a sua maneira errada de viver, eu ouvirei do céu as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarei com os olhos e ouvidos abertos para atender a todas as orações que forem feitas neste lugar. Amém? É interessante que diz, noutra versão diz assim: Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus caminhos maus, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, e estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então, quem é o povo que chama ele pelo nome dele? Somos nós que dizemos que somos seu povo. Somos nós que vivemos orando, que vivemos buscando. Mas será mesmo que nós estamos orando e estamos buscando assim como a palavra nos ensina? Muitas vezes nós dizemos que conhecemos Jesus, mas não sabemos falar de Jesus para as pessoas. Mas por que isso? Porque não meditamos na palavra. Não temos tempo, não temos interesse também. Por que não temos intimidade com o Senhor? Porque não oramos. A partir do momento que nós oramos, é como se nós estivéssemos junto assim, falando com um irmão, falando com um amigo. Nós, quando estamos conversando com outra pessoa íntima, é assim. Nós vamos orar e vamos falar com o Senhor. Vamos falar para Ele aquilo que nós precisamos. Vamos agradecer a Ele em oração. Vamos conversar com Ele em oração. Nós passamos a ser mais íntimo. Mas será que nós temos tido tempo para fazer isso? Muitas vezes nós não temos tido tempo para fazer isso. Mas sabe qual é o tempo que a gente tem? Em meio a essa situação tão difícil que está, nós temos tido tempo de reclamar. Nós temos tido tempo de desanimar. Nós temos tido tempo de falar, criticar, murmurar. Esse é o tempo que nós temos toda vez. Mas quando é o tempo de ter intimidade em oração, quando é o tempo de ter um momento de meditação da palavra para conhecê-lo, porque quando nós lemos, nós conhecemos, quando oramos, nós temos intimidade. Nós não temos tempo. Mas a palavra do Senhor diz que o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, ser mais humilde e reconhecer os seus erros, né? Orar, procurar intimidade mais com o Senhor, buscar. Nós temos buscado ao Senhor e se converter dos seus caminhos maus. Nós temos nos arrependido dos nossos pecados e entendido com humildade que o Senhor é o nosso Deus e que nós precisamos mudar a nossa maneira errada de viver. Diz que se todas essas coisas acontecer, aí então Ele ouvirá do céu, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. O que temos feito para que essas coisas sejam mudadas? Nós precisamos todos os dias agradecer ao Senhor quando nós vemos a luz do dia. Nós precisamos todos os dias reconhecer que nós somos pecadores e que nós precisamos do Senhor e que nós temos que mudar de vida. Muitas vezes, nessa situação difícil que está acontecendo aí, nós não reconhecemos que nós precisamos mudar alguma coisa. E essa situação que nós estamos agora tem nos ensinado muitas coisas, mas para aquele que está atento ao que o Senhor quer ensinar, para aquele que está atento ao que o Senhor quer mostrar. Mas muitas vezes nós não ficamos atentos, mas nós ficamos reclamando, murmurando e deixando de procurar uma intimidade com o Senhor em oração. Deixamos de nos preocuparmos com os nossos irmãos, de orar, de buscar ao Senhor, porque só Ele pode mudar todas essas situações, só Ele pode mudar a nossa vida, só Ele pode nos deixar com o coração preenchido. E Ele tem nos ensinado, aquele que procura ter intimidade com o Senhor, tem entendido o que o Senhor quer para você nesse tempo. Sei que o tempo está difícil, sei sim, porque quem de nós não tem sofrido alguma consequência desse tempo difícil? Mas temos que ser gratos ao Senhor todos os dias, temos que procurar algum aprendizado disso, porque não vai ficar assim, vai mudar. Esse tempo vai acabar e o Senhor vai nos dar vitória.
Mas aquele que procura intimidade com o Senhor, aquele que procura ser grato, aquele que procura estar sempre com Ele e entender o que o Senhor quer para nós. Nós não merecemos nada aqui nessa terra. Mas Jesus, assim com seu amor tão grande, um homem santo, puro, sem pecado algum, deu a sua vida por nós, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Então que nós possamos meditar mais no Senhor e que nós possamos nos preocupar com nossos irmãos. Quando a gente para de olhar a situação ao nosso redor e orar pelos nossos irmãos, aí o Senhor muda a nossa situação. Tem uma parte lá no livro de Jó que diz que Jesus mudou, que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Nós temos que preocupar uns com os outros. O mandamento maior do Senhor é amar ao Senhor sobre todas as coisas, mas a outra parte é amar o teu próximo como a ti mesmo. Nós temos que amar o nosso irmão. Do jeito que eu quero algo de bom para mim, eu também tenho que querer para o meu irmão da mesma forma. E assim o Senhor vai nos abençoando. Que o Senhor possa nos abençoar. Amém?